Hoje você vai conhecer a história de um homem que foi colocado contra a parede pela própria namorada, tudo porque ela exigiu que ele se desculpasse com o melhor amigo dela. O que parecia apenas uma humilhação virou uma revelação devastadora, capaz de destruir relacionamentos e mudar vidas para sempre. Se inscreva no canal, deixe o like e acompanhe até o final, porque essa história vai te surpreender. Meu nome é Ricardo, tenho 34 anos, e moro em Curitiba, Paraná. Minha namorada, Camila, exigiu que eu pedisse desculpas ao melhor amigo dela, Bruno, por ter ferido os sentimentos dele. Eu aceitei. Fui até a casa dele e, diante da esposa, disse: sinto muito por não ter contado a você sobre o caso que o Bruno teve no verão passado. Eu nunca deveria ter guardado esse segredo. Você já se sentiu um estranho dentro do próprio relacionamento? Foi exatamente assim que vivi por meses, até descobrir um segredo capaz de destruir tudo. E quando tentaram me humilhar, usei esse segredo como minha arma. O que aconteceu depois, ninguém poderia imaginar. Camila e Bruno tinham uma amizade lendária. Pareciam viver num clube exclusivo onde só eles dois tinham voz. Ele era praticamente parte da nossa vida e dava opinião sobre tudo, desde a marca do café até o destino das nossas férias. Até a chave do nosso apartamento ele tinha, para emergências, segundo ela, mas ele usava quando bem entendia. Bruno era arrogante, debochado, e tinha aquele talento irritante de transformar insultos em conselhos. E Camila sempre o defendia, como se ele fosse perfeito. No verão passado, tudo mudou. Camila insistiu para que eu saísse com Bruno numa noite dos garotos. Eu não queria, mas acabei cedendo. Depois de alguns drinks caros, pagos por mim, ele, bêbado e convencido, confessou, me estava traindo a esposa, Larissa. Ria como se fosse uma conquista, como se eu fosse o cofre seguro onde ele podia despejar seus segredos. No dia seguinte, desesperado, me ligou implorando para que eu esquecesse o que tinha contado. Pediu que eu nunca revelasse nada a Camila ou a Larissa. Eu concordei. Não achei que fosse meu papel destruir a vida dele, mas confesso, não vi aquela informação como um fardo, vi como uma arma guardada, esperando o momento certo. Esse momento chegou quando, cansado das invasões dele no meu apartamento, pedi que ao menos mandasse uma mensagem antes de entrar. Resultado? Camila me acusou de ser inseguro, de tentar sabotar a amizade dela. E Bruno fez o papel da vítima, dizendo que se sentia rejeitado. Dias depois, Camila me encarou e disse firme: você deve um pedido de desculpas ao Bruno, Ricardo, e tem que ser sincero. Mas não bastava isso. Ela exigiu que eu fosse até a casa dele e me desculpasse na frente de Larissa. Queria um espetáculo. Queria me humilhar diante de outra pessoa. O que ela não sabia é que me entregava exatamente o palco perfeito. O pedido de desculpas foi marcado para o sábado à noite. Camila passou 2 dias me treinando como se eu fosse um ator. Eu deveria dizer que era inseguro, reconhecer que Bruno sempre apoiou nosso relacionamento e prometer que seria mais aberto e confiável dali em diante. Apenas a ouvi, decorando como quem aprende um papel ridículo. No sábado, antes de irmos, fiz uma ligação importante. Telefonei para Larissa, a esposa de Bruno. Oi, Larissa, aqui é o Ricardo. Só queria confirmar se está tudo certo para passarmos aí pelas 7. Quero muito esclarecer as coisas com o Bruno, para que todos nós fiquemos em paz. Ela, sempre gentil, respondeu que sim. Naquele momento, minha plateia estava garantida. Chegamos pontualmente. Camila vibrava de satisfação, quase esfregando as mãos de ansiedade para me ver ajoelhado diante do grande amigo. Bruno abriu a porta com um sorriso de superioridade, já preparado para me perdoar depois da encenação. Larissa nos recebeu oferecendo café, sem imaginar o drama que estava prestes a acontecer. Sentamos na sala de estar. O ar era pesado, carregado de expectativa. Camila me lançou aquele olhar autoritário, como se dissesse: agora é sua hora. Levantei-me devagar, encarei Bruno e respirei fundo. Bruno, estamos aqui porque devo um pedido de desculpas a você, comecei, com a voz carregada de uma falsa sinceridade. Fui egoísta e não tenho sido um bom amigo. Camila sorria satisfeita. Bruno estufava o peito, adorando o papel de vítima respeitada. Mas então fiz algo que ninguém esperava. Ajoelhei-me no centro da sala. Camila suspirou de emoção, acreditando que aquela era minha rendição suprema. Só que meus olhos não estavam em Bruno. Eu olhava fixamente para Larissa. Larissa, disse com firmeza, meu verdadeiro pedido de desculpas é para você. Porque o maior erro que cometi foi guardar o segredo que me contaram. O sorriso de Bruno sumiu. Camila arregalou os olhos, sem entender. Larissa franziu a testa, confusa. Continuei, com a voz firme e clara. Sinto muito por não ter te contado sobre o caso que o Bruno teve no verão passado. Sinto muito por não ter dito sobre os encontros em hotéis, pagos em dinheiro vivo, e sobre a conta de e-mail secreta que ele me mostrou. Ele me contou tudo numa noite de bebedeira e me fez prometer guardar o segredo. E eu guardei, mas não deveria. O silêncio foi esmagador. Larissa olhou para Bruno, que ficou pálido como giz. Camila levantou-se, gritando:
mentindo. Ele está mentindo. É vingança. Mas eu estava preparado. Tirei o celular do bolso e mostrei a captura de tela da mensagem enviada no dia seguinte à confissão dele. Não vou falar nada sobre o que você me contou do seu caso, mas você me deve uma. E a resposta de Bruno: obrigado, cara. Eu juro que acabou. Nunca mais mencione isso. Larissa olhou a tela. O nome do marido estava lá, claro. E naquele instante, ela soube, era a verdade. Eu me levantei, observei a sala mergulhada no caos e disse: o meu pedido de desculpas foi feito. Então virei as costas e saí, deixando para trás uma explosão que acabará de detonar. Assim que saí da casa de Bruno, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens, ligações, áudios, uma enxurrada de fúria e desespero. Mas eu já estava preparado. Bloqueei os números de Camila e de Bruno antes mesmo de chegar em casa. Queria assistir ao desfecho daquela bomba de uma distância segura. A primeira onda veio das amigas de Camila. Elas, provavelmente chamadas por ela aos prantos, mandaram mensagens indignadas. O que você fez é doentio, Ricardo. Como pôde inventar uma mentira dessas? Eu respondi apenas com a captura de tela que mostrava a confissão de Bruno. Nenhuma palavra a mais. Bastava a prova. O resultado foi imediato, silêncio. Um silêncio pesado, que dizia mais do que qualquer discussão. Depois veio Camila, em mensagens frenéticas, passando por todas as fases possíveis. Primeiro, negação. Você é um mentiroso manipulador. Nunca vou te perdoar. Depois, raiva. Espero que esteja feliz. Você arruinou tudo. Em seguida, barganha. Se você apenas admitir que exagerou, talvez possamos consertar as coisas. Logo depois, tristeza. Não acredito que isso está acontecendo. E, por fim, uma espécie de distorcida de aceitação. Tá bom, talvez o Bruno tenha errado, mas você não precisava destruir a vida dele só para se vingar de mim. Não respondi a nada. Apenas deixei que ela se afundasse nas próprias palavras. 2 dias depois, recebi um e-mail de Larissa, curto e direto. Ricardo, não sei se devo agradecer ou odiar você, mas você me contou a verdade, algo que o meu próprio marido não fez em 1 ano. Encontrei extratos do cartão secreto dele. Era tudo real. Ele não mora mais aqui. Já falei com um advogado. Só queria que você soubesse. E sinto muito pelo que você passou com a Camila e o Bruno. Você merece coisa melhor. Quando li aquilo, senti como se tivesse tirado um peso das costas. Não era só vingança, era justiça. Eu não tinha apenas desmascarado uma farsa. Eu havia libertado alguém que também era vítima. Mas ainda havia um problema. Camila continuava morando no meu apartamento. E eu sabia que essa convivência não poderia durar muito. Depois do escândalo, Camila ainda estava no meu apartamento. O contrato estava só no meu nome, mas eu queria fazer tudo de forma correta. Pedi ao meu advogado que redigisse uma notificação formal de despejo, concedendo os 30 dias de prazo legal para que ela saísse. A resposta dela? Transformar a casa em um campo de batalha. Tocava música alta em qualquer hora, deixava bilhetes passivo-agressivos na cozinha, bagunçava propositalmente meus papéis de trabalho. Era como conviver com uma adolescente birrenta. Eu não revidava, apenas ignorava. Passei a dormir na casa de um amigo, deixando-a sozinha no ambiente tóxico que ela mesma havia criado. Mas, antes de sair, tirei fotos e guardei provas de tudo o que ela fazia. Já sabia que qualquer deslize dela poderia virar contra mim. O ápice da infantilidade aconteceu no dia anterior à saída dela. Voltei com um amigo para checar se estava realmente arrumando as coisas e encontrei Camila tentando carregar minha televisão e meu sistema de som para dentro do carro. Cruzei os braços, fiquei parado na porta e disse: isso não é seu, Camila. Eu paguei metade. Ela gritou, vermelha de raiva. Mantive a calma. Não, você não pagou. Eu tenho a fatura do cartão mostrando que fui eu quem comprei. Coloque de volta agora ou vou chamar a polícia e acrescentar tentativa de roubo à sua lista de conquistas recentes. Derrotada, ela largou os equipamentos. Pela primeira vez em semanas, ficou em silêncio. No dia seguinte, partiu sem olhar para trás. Entrei no apartamento vazio e senti algo que não experimentava há muito tempo, paz. Pela primeira vez em anos, aquele espaço era só meu, mas o destino ainda guardava mais reviravoltas para mim. 6 meses se passaram desde o dia em que me ajoelhei naquela sala e revelei o segredo de Bruno. A poeira já havia baixado, e a vida de todos nós estava completamente diferente. Bruno foi o primeiro a despencar. Larissa, agora armada com provas não só da traição, mas também das falcatruas financeiras dele, cartões secretos, gastos escondidos, entrou com um processo de divórcio implacável. Ficou com a casa, parte dos bens e até a guarda do cachorro. Bruno, que antes se gabava de ser o amigo perfeito e o centro das atenções, passou a viver em um apartamento pequeno e alugado, pagando pensão e tentando se reerguer. Mas sua reputação social havia sido destruída. Para todos, ele não passava de um traidor exposto. Já Camila enfrentou uma queda mais lenta e dolorosa. Depois de ser despejada do meu apartamento
apartamento, tentou buscar apoio em Bruno, mas ele estava atolado em seu próprio inferno particular e não tinha como ajudá-la. A amizade lendária dos dois ruiu em pouco tempo. Brigaram feio, cada um culpando o outro pela ruína de suas vidas. Sem namorado, sem melhor amigo e sem lugar para morar, Camila acabou voltando para a casa dos pais, em uma cidade vizinha de Curitiba. As tentativas de distorcer a história e me pintar como vilão fracassaram miseravelmente. A prova que eu tinha era incontestável. Todos sabiam que ela havia protegido Bruno, mesmo sabendo quem ele era de verdade. Enquanto isso, minha vida seguiu em outra direção. A primeira coisa que fiz foi trocar as fechaduras do apartamento, um gesto simbólico, como se eu finalmente colocasse um ponto final em toda aquela bagunça. No trabalho, passei a render mais. O silêncio da minha vida pessoal me trouxe uma tranquilidade que eu nem lembrava como era. E, aos poucos, algo inesperado aconteceu. Eu e Larissa começamos a nos aproximar. Meses depois do escândalo, ela me mandou uma mensagem de agradecimento. Marcamos um café, só como amigos. Mas a conversa fluiu tão naturalmente que o encontro virou jantar. E o jantar virou algo mais. Era novo, frágil, mais real. Dois sobreviventes da mesma tempestade, agora descobrindo que talvez pudessem construir algo juntos, baseado não em segredos, mas em uma honestidade brutal. Camila queria me ver ajoelhado, implorando perdão diante do seu melhor amigo. Ela conseguiu o espetáculo, só que não do jeito que imaginava. Em vez de me humilhar, eu virei o jogo e expus a verdade. O que parecia ser o momento da minha derrota se transformou na ruína completa de Bruno e na implosão da vida de Camila. Hoje, ele vive apagado, com a reputação destruída, enquanto ela voltou para a casa dos pais e tenta sobreviver com um emprego qualquer. A amizade que eles tanto idolatravam virou pó. Quanto a mim, encontrei algo que nunca imaginei, paz. E, inesperadamente, uma nova chance ao lado de Larissa. Dois corações que foram partidos pelas mesmas pessoas, mas que se encontraram justamente por causa disso. Não vou dizer que é um conto de fadas, mas é algo verdadeiro, se para mim, isso basta. No fim das contas, Camila queria me ver rendido. Conseguiu. Só não esperava que fosse sobre o caixão social do próprio melhor amigo. Essa história mostra como a verdade, mesmo dolorosa, pode libertar. E que, muitas vezes, as armadilhas que montam para a gente acabam se voltando contra quem as criou. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like. Isso ajuda muito a trazer novas histórias emocionantes e cheias de reviravoltas como esta. Até a próxima!